Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre 5 diferenças entre Sócrates e Jesus. Na última videoaula, que vocês vão poder acompanhar aqui nosso link, nós falamos acerca das semelhanças entre Jesus e Sócrates. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças. Vale lembrar que dentro dessa perspectiva, nós não estamos aqui tentando fazer uma comparação entre esses dois homens, Jesus e Sócrates, até porque Jesus é o Filho de Deus, ele é incomparável, como homem não houve ninguém igual. Portanto, o objetivo dessa videoaula é que nós possamos ampliar o nosso entendimento e perceber as características e as atuações desses dois homens que contribuíram muito para a sociedade. Vamos lá estudar sobre as diferenças entre Sócrates e Jesus. A primeira diferença que eu quero destacar é que Sócrates falava aos gregos. Sócrates era um cidadão ateniense. Ele tinha uma cultura aonde lidava com uma cosmovisão grega, um pensamento diferenciado daquele que era o pensamento de Jesus e os judeus. Jesus, ele falava ao povo de Israel, ele atuou principalmente na região da Galileia, um lugar onde havia muitos pobres e necessitados. Também ele foi atuante em Jerusalém, a capital da religião de Israel. Portanto, foram dois personagens, duas pessoas distintas, mas que atuaram em cenários diferentes. A segunda diferença está relacionado à questão da pergunta e resposta. Isto mesmo. Sócrates era especialista em fazer perguntas. Sócrates desenvolveu a maiêutica, que era o método de fazer perguntas tendo como objetivo extrair de dentro da pessoa o conhecimento. Sócrates, ele reconhecia a sua ignorância, ele reconhecia que ele não entendia plenamente o que era a verdade, ele não compreendia a essência das coisas. Por isso, ele se empenhou em fazer perguntas, porque através das perguntas ele tinha uma busca constante para encontrar a resposta. Já Jesus, ele era especialista em trazer respostas. Jesus, ele era a sabedoria em pessoa. Jesus, ele era a verdade. Toda a indagação humana, toda a distorção que a religião havia estabelecido naquela época, Jesus teve o empenho de distorcer e trazer a realidade das coisas. Jesus era a resposta para o coração aflito. Jesus era a resposta para aqueles que não encontravam sentido na vida. Bom, a terceira diferença está relacionado à formação, à proposta que cada um tinha em relação aos seus discípulos. Olhando para Sócrates, nós vamos entender que ele ensinava a ser um cidadão ateniense, uma pessoa que viveria de acordo com a sociedade, que seria uma pessoa preparada para proporcionar uma sociedade superior, desenvolvida, o cidadão perfeito da polis. Já Jesus, ele ensinava a ser um cidadão do reino. A proposta de Jesus é uma proposta celestial, uma proposta que ia além daquilo que é a nossa dimensão humana. Ele tinha como enfoque transformar pessoas para viver o reino de Deus aqui na terra, onde os valores não eram estabelecidos pelo sistema de mundo, mas sim por aquilo que era estabelecido do alto.
A quarta diferença era que Sócrates procurava a verdade. Sócrates teve diversos conflitos com os sofistas. Os sofistas eram um grupo de professores que relativizavam a verdade. Eles diziam que cada um tinha a sua verdade. Uma verdade que não precisava ser fundamentada. Precisava sim fazer parte daquilo que era o entendimento da pessoa. O que era conivente com os interesses de cada um. Sendo assim, a verdade estava fragmentada na época de Sócrates. E Sócrates, ele rompeu com essa ideia e ansiou por encontrar essa verdade, entendendo que a filosofia era a busca por essa verdade absoluta. Se Sócrates entendia a verdade como algo fora dele, como algo a ser encontrado na realidade que nós temos de mundo, Jesus, ele entendia que a verdade não estava além dele, mas ele era a verdade. A verdade era a sua própria presença. Sendo assim, se Sócrates procurava a verdade, Jesus sabia onde era a verdade e ele não procurava ela, porque ele era a própria verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras de Jesus. E a quinta diferença é que Sócrates morreu. Exatamente. Houve uma morte nobre por parte de Sócrates. Ele morreu por causa dos seus princípios, por causa dos seus valores. Ele não quis negociar aquilo que era a sua consciência. Portanto, ele não rejeitou a filosofia, a prática de pensar. E por isso ele morreu. Jesus também passou pela morte, mas diferente de Sócrates, Jesus ele ressuscitou, e isso foi testemunhado pelos discípulos. E esta verdade é a verdade que transforma a humanidade e traz para ela uma esperança. Então, se Sócrates morreu e deixou um legado, Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus não diferencia apenas de Sócrates, mas de qualquer humano. Isso mesmo, a vida de Jesus foi sem igual, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou, venceu a morte e hoje triunfa no coração dos seus seguidores, como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Quero deixar o convite para vocês que querem aprender mais acerca do conhecimento bíblico, teológico. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa live de teologia. Não deixe de participar e aprender mais acerca das coisas eternas. Até mais!